Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Em Busca de Sentido. Aqui nós conversamos sobre leituras e livros que lemos de verdade. Aqui a casa é pequena, mas é muito aconchegante. Eu fiz várias compras ao decorrer de alguns meses e hoje eu vim mostrar e apresentar a vocês essas comprinhas, né? Digo comprinhas porque acumulou, né? Mas alguns livros, inclusive, eu já li e comentei aqui no canal. Vamos lá. Vou começar mostrando a vocês alguns livros infantis que eu adquiri. Na verdade, eles são até um teor mais infanto-juvenil. E eu descobri essa coleção através do sebo da minha cidade, eles tinham disponíveis lá 3, e aí eu peguei para as meninas futuramente, que são contos na íntegra dos irmãos Grimm. É uma coleção que era utilizada aí nas escolas estaduais há muitos anos atrás, ó. A Casinha na Floresta, inclusive elas são até ilustradas, ó, vou mostrar aqui para vocês verem. São essas ilustrações mais vintage, antigas, dos anos 90, né? Os livros não tinham aquelas coisas de imagem digital, todas essas coisas editadas, né? Eram figuras muito mais, talvez até um pouco mais realistas. E são justamente esses livros, essa coleção é composta por 13 livros, na verdade, aqui atrás, da coleção dos irmãos Grimm. Então eu peguei este aqui, A Casinha na Floresta, que eu mostrei pra vocês. O Rei Sapo, também, muito famoso, e O Pássaro Dourado. Eu também ganhei, o ano passado, de presente do Carlos, do Livros e Books, a íntegra destes contos nessa edição maravilhosa, caso você goste aí, em capa dura, na íntegra dos contos infantis dos irmãos Grimm, só para mostrar para vocês aqui, né? E aí eu quero completar essa coleção para a biblioteca das meninas. Eu vou deixar isso aqui guardado porque elas ainda não têm idade para lerem sozinhas e para eu contar para elas. Mas como são só 13, são fáceis talvez de adquirir em sebos online, aí, caso você tenha interesse. É interessante as crianças terem contato na íntegra, né? Porque eu sou uma criança que cresceu com uma versão mais fantástica, fantasia, dos contos, né, da Chapeuzinho Vermelho, etc. Então eu acho bacana as crianças conhecerem no tempo certo essas versões na íntegra. Outro livro que eu também adquiri é Querido Papa Francisco, o Papa Respondendo às Cartas. Ele é ilustrado, esse livro você encontra para vender ainda ele novo, caso você queira. Eu adquiri ele pelo sebo também, tão usado. Então você tem ali as cartinhas que várias crianças do mundo todo mandaram ao Papa Francisco, nosso falecido Papa Francisco, e ele responde a cada uma delas com respostas muito interessantes, respostas e perguntas muito interessantes, né? Quer ver? Vou ilustrar aqui, ó. Olha esta aqui, ó, que lindinha. Uma criança de 8 anos. Querido Papa Francisco, qual é o seu lugar preferido para rezar e por quê? E aí ela desenha, é traduzido em português, tem a língua original, que no caso ela é inglesa, né, do Reino Unido, e aí tem uma resposta do Papa Francisco. O livro todo é assim. Eu achei muito interessante que, mesmo eu não sendo católica, é um livro interessante dedicado para as crianças, né? Então, para a bibliotequinha aqui das meninas. Acho muito interessante quando tem um livro assim, sabe? E o próprio desenho também foi de uma criança que mandou uma cartinha para o Papa Francisco, né? Esse Papa tão carismático que fez a história aí do catolicismo mundial. Agora vamos aos livros adultos. Estou falando um pouco baixo porque a minha filha tem o sono um pouco leve. Só que com essa barulheira que tá fazendo do ambiente, talvez ela acorde, viu? É cachorro latindo, é vizinho chorando, máquina na rua. Por enquanto o sono tá pesado ainda. Bom, essa autora aqui eu tô com outro livro para ler dela, mas eu achei lá no sebo também, Taylor Caldwell, O Confessor. Nunca vi nenhuma resenha, então toda vez que eu compro um livro, eu dou uma pesquisada no YouTube, que é a minha fonte principal de pesquisa para livros, para ver se ele já foi falado alguma vez na internet.
quando ele não é falado na internet, aí que eu fico com mais vontade de adquirir, né? E aí é O Confessor, de Taylor Caldwell. Essa autora aqui, ela é muito conhecida por Médico de Homens e Almas, né? Um romance histórico, se não me falha a memória, muito famoso. E no Brasil, agora, a editora Record não traz muito esses títulos mais antigos. Você encontra mais em sebo mesmo, caso você queira conhecer. Eu tô com outro dela aqui para ler, que eu quero que seja surpresa. É um calhamaço de respeito. Nunca vi nenhuma resenha também, mas vai ser surpresa. Então me acompanhem aí. Brevemente falarei e conversaremos sobre ele. Eu agora tenho um pouco de medo dessas edições antigas da Record que são coladas, apesar dessa... essa é ainda em forma de caderno, né? Porque o último livro, o último vídeo que eu publiquei para vocês, eu mostrei como ficou minha edição da Record, do início dos anos 2000. Toda descolada, toda ferrada, né? Mas essa não, essa aqui ainda era em forma de caderninho, talvez esteja dando para enxergar aí, então o perigo é menor de descolar, né? E a fonte é ok, é uma fonte compatível com a vida. É um livro aí antigo, já que foi publicado acho que nos anos... Deixa eu ver aqui se tem. Não tem nem um ano direito. Quinta edição. Ou seja, é uma editora que vendia muito, né? No Brasil. E por algum motivo agora chegam pouquíssimos títulos. A editora Record houve um tempo em que ela trazia muitos títulos muito bons, romances históricos muito bons, mas que atualmente você só encontra em sebo, infelizmente. Não há muito interesse da editora em republicar, né? É tudo muito selecionado nos dias de hoje e repetitivo. Ó, então, O Confessor. O Confessor, está escrito aqui, se conta entre as melhores obras da escritora americana. Um livro que atinge uma intensidade de emoção e imprevisto, descrevendo um centro espiritual onde pecadores inocentes, céticos e crentes iam procurar paz interior e conforto mental, além de um caminho certo para os seus desacertos. Taylor Caldwell sempre traz nos seus romances essa questão religiosa envolvida, né? Porque ela própria também traz isso. E esse livro me parece não ser muito diferente dos outros. É diferente somente no seu aspecto que não é uma calhamaça. Os livros da Taylor Caldwell geralmente são calhamaças de respeito. O que eu tenho aí é uma calhamacinha, acho que de quase 800 páginas para ler. E conforme eu acabei de falar para vocês, eu quero que seja uma surpresa aqui para o canal. Então me acompanhe. Então temos mais um aí para a pilha. Este aqui também, atualmente não sei se é mais publicado, mas já foi muito vendável, porque é a 15ª edição. No País das Sombras Longas, é um livro que conta um autor que visitou os povos ali do norte. Deixa eu só consultar aqui. Tem edições mais recentes, tá? Essa edição que eu tenho é mais antiga. Ah, sim, os esquimós. Os esquimós é da região norte ali, Canadá, né? Mais para o norte, se não me falha a memória. E aí ele passou um tempo com os esquimós e escreveu 2 livros. Eu só achei o primeiro publicado no Brasil, no País das Sombras Longas. O autor chama-se Hans Ruesch Napoles, ou seja, italiano, né? Mãe italiana e pai suíço. Seu primeiro livro é esse hoje que apresentamos, No País das Sombras Longas, romance que já foi publicado em 21 línguas. Um dos livros mais fascinantes de todos os tempos. Livros que contam história ou povos me fascinam muito, né? Então, essa é a primeira parte. Essa é uma edição um pouco diferente, mas a letra também é bem confortável. Eu gosto muito dessas edições vintage. Não tenho alergia a pó, graças a Deus. É que ele fala, né? É um romance exótico que nos revela, no alto nível literário, o mais profundo sentido humano. O romancista não mentiu. Então, nós temos aí. Depois eu vou procurar o segundo volume de novo. Hans Ruesch, No País das Sombras Longas. Deve ser interessantíssimo. Eu gostei muito da capa.
As capas vintage, também conhecidas como antigas, elas eram muito mais interessantes ao meu ponto de vista de leitora, né? Temos aí mais um aí. Todos livros desconhecidíssimos do jeito que a Erika gosta. Este aqui eu sei que já tem outros novos, mas é um livro, parece-me infanto-juvenil. Eu tava com as meninas lá no sebo e elas estavam lendo os livrinhos na parte infantil, e ali perto tem já uma estante de infanto-juvenis. E aí peguei à toa lá e me deparei com este aqui, ó, A Vaca na Selva, de Edi Lima. Falei, deve ser algum autor ou autora brasileira, né? Porque o nome Edi, ele é meio unissex, né? Me desculpem se você se chamar Edi, mas aí depois descobri que é uma autora. Na época era publicada pelo selo Melhoramentos, que existe até hoje, e agora é publicada por uma outra editora mais recente, mas ele existe ainda, vi que tem edições novas. A Edi Lima, neste livro aqui, ela trouxe a história de povos indígenas, por isso que eu comecei a ler e achei interessante. Aqui atrás fala aqui, ó, a vaca voadora, tia alquimista, Lalau e o resto da família estão metidos em uma nova aventura, cheia de loucuras e alegria. Como chegou a hora de levar o índio Poiranga de volta para a selva, começa uma viagem de 1000 confusões para a turma e muita risada a quem lê. E aí é uma fonte muito confortável. Eu gostaria que todos os livros estivessem perto disso aqui. Eu sou uma pessoa míope, né? E o míope quer enxergar longe. Este é um pouco bem confortável mesmo. E tem figuras também. Livros que tem figuras. Era um cuidado especial com os livros, né? Não sei por que isso mudou no decorrer dos anos para os leitores, né? Era um cuidado diferente. Hoje, se você tiver figuras, o livro encarece muito, por algum motivo. Olha só. A Vaca Totem. Muito interessante como eram as publicações antigas, né? Esse livro aqui, por exemplo, olha lá, pertenceu a Durvalina, nem tinha visto a assinatura. Em outubro de 73, ela comprou em alguma feira do livro, ó. Primeira feira do livro. Tem cara de letra de professora, né? Muito interessante quando tem a assinatura da pessoa. Não tem o ano aqui da publicação, mas é antigo, minha gente. É antigo porque ele tem muitas páginas amareladas, ó. Mas estava conservado. E aí tem uma história envolvendo índios. E tudo que tem envolvido índios brasileiros ultimamente tem me chamado muita atenção devido à leitura do livro Brasil. Então me acompanhem aí. Estou lendo com o Carlos do Livre eBooks um livro chamado Um Romance Histórico muito bom, escrito por um sul-africano que chama-se Brasil. Esse sul-africano chama-se Errol Lincoln Lewis. E nós já estamos em conjunto aí no volume 2. Se você achar por aí, não hesite em comprar, viu? E não é muito caro. O próximo que eu vou mostrar a vocês, eu já terminei de ler, porém eu acredito que eu não consiga assim me expressar em palavras ainda a leitura deste livro, que é o Terra Alheia, de Eduardo Cabaleiro Calderon. Minha filha até já rasgou o livro, vou ter que dar uma reforminha nele. Porque é um livro muito antigo e eu nunca tinha ouvido falar. Ele é um autor colombiano e muito importante para a história da Colômbia e para a literatura colombiana. Então, em resumo, é a história. A Colômbia passou por um processo de guerra civil entre os anos 40 e 50, em que morreu muita gente, e não morreu gente só da cidade, morreu principalmente gente do campo, porque a Colômbia é rural, e neste momento, e até hoje acredito que seja. E esse livro conta a história de um trabalhador rural e sua família, nos tempos em que as terras sempre foram bens preciosos para os colombianos, e ele era um arrendatário, ou seja, uma pessoa que pegava as terras e tinha que pagar os direitos ainda para o seu dono. Até hoje isso existe no meio rural, tá certo? Mesmo no Brasil, que você paga uma espécie de aluguel para utilizar as suas terras. E a maior parte deste trabalho era destinado ao dono do latifúndio principal, a fazenda principal. E conta a história dele muito sofrida, é sofrimento o livro inteiro,
num linguajar bem rural, bem campestre e bem local. Então ele é um pouco difícil de se acompanhar as escritas, então a tradutora não quis diferenciar muito os termos originais ali para não modificar muito o que aconteceu, né? Então esse livro é de 1968, você ainda encontra ele em sebos, é muito raro, não há edições recentes no Brasil, não houve mais tradução nem interesse de uma editora que é publicada até hoje, editora brasiliense. Então vai contando a história deste pequeno produtor rural e sua terra é inóspita, ela não produz muito, é meio pedregulhosa, mas para ele tem um valor muito sentimental, porque a mãe dele cresceu nessas terras e viveu nessas terras. Então ele pegou, arrendou essas terras e casou lá meio que por arranjo com uma mulher ali daquela região que era dita que era uma mulher de um assassino. E eles vão vivendo a vida deles bem simples, juntando aos poucos muito dinheiro, muita terra, muitos frutos, né, daquela terra. E ele é até preso num dado momento do livro, injustamente, porque neste momento histórico da Colômbia nós temos dois grupos muito divididos, ou você é liberal, ou você tem um outro termo lá, político, me perdoem que agora não está vindo à mente. E aí você tem esse conflito entre essas duas classes sociais, em que os latifundiários e o povo rural se armou também e foi à luta armada para defender as suas terras. Inclusive, eles até chegam a perder essas terras porque o governo toma. Foi um período bem difícil, muitas pessoas morreram na Colômbia, um período que houve muita repressão política e social. E temos aqui um livro muito precioso para a história da Colômbia, o que pouco eu conhecia a respeito. Na verdade, não conheço quase nada a respeito da América Latina, né, em termos de cultura. Alguém acordou aqui? Tá no meu colinho. Fica aqui quietinha. Agora, quase para terminar já esse pequeno book haul, ou seja, de livros que eu comprei há algum tempo. Este eu gravei para vocês, que eu estava esperando chegar, né? Então, caso você queira maiores detalhes, vejam os meus shorts. Foi o último shorts que eu gravei, que é o Trindade, de Leon Lewis, o romance da Irlanda. Este me interessou bastante porque eu queria pesquisar um pouco mais a respeito da história da Irlanda, e este livro figura entre os livros de romance histórico que chegaram aqui ao Brasil. Este autor escreve livros bem densos, bem fortes, né? O que me contam aqui. O Carlos já leu 3 livros, outras pessoas já leram. Me foi recomendado pelo canal Leituras com a Japa, Lendo com a Japa, acho que é o canal da Suzana. E ela gostou muito desse livro e tá conservadíssimo. O dono do sebo que eu comprei chama-se Tiago, chama-se sebo Argentum Metálico. Então eu vi até que talvez ele tenha restaurado o livro, por isso que está tão em bom para ótimo estado de conservação. Uma edição colada que eu tenho medo, viu? Mas é da Record também. Então aqui, ó, Trindade, e que conta o período da Grande Fome na Irlanda, né? Então muito importante. Existem outros livros que eu quero comprar a respeito da Irlanda, do romance histórico, mas eles estão meio esgotados. São um pouco difíceis de encontrar, mas a Eriquinha vai encontrar no momento certo. E por último, não menos importante, este livro também está esgotado. É um achado. Eu encontrei primeiro o volume 2 e não hesitei em comprar. Esse autor aqui, está até traduzido o sobrenome dele. Ele é muito mais conhecido pelo Arquipélago Gulag, que eu também tenho e lerei em algum momento da minha vida, que é o Pavilhão dos Cancerosos. Só que o sebo só estava vendendo o volume 2. Então, imediatamente, eu acredito que até que menos de um mês, eu recorri e fui comprar o volume 1. Porque isso aqui tem cara que é importantíssimo para a história mundial. Esse cara aqui, quem conhece o Arquipélago Gulag, certamente vai querer ler o Pavilhão dos Cancerosos. Também tem a ver com a história da União Soviética, tá? Eu sei quase nada sobre esse livro e não tem muitos vídeos que falam sobre ele.
ou seja, é um livro que já está esgotado por algum motivo que descobriremos e que conta este período da repressão política e história da política da Rússia, né, que era então chamada de União Soviética. Se eu encontrar algum resumo, alguma coisa assim, eu coloco aqui para vocês, tá? Mas é muito difícil. A letra era bem confortável, a fonte muito confortável de ler. O volume 2 está muito mais conservado que o volume 1. O volume 1 está até meio rasgado. E é um livro que está esgotado no mercado por algum motivo, não é? Descobrirei na sua leitura. Então, muitos romances históricos aí, vivenciados, outros não tão vivenciados, mas com muita pesquisa histórica, que adentraram a biblioteca aqui da Érica, tá? Se você gostou, não esqueça de comentar e compartilhar, vou adorar saber se você já conhece ou já leu algum desses livros. Caso não conheça também, comente aqui embaixo que eu vou gostar de saber, também é importante esse feedback. E caso você queira também recomendar, esteja à vontade. Aqui a casa é pequena, porém é aconchegante. Eu vou deixar também os links aqui de compra daqueles que eu encontrar, né? Porque a maior parte desses livros você não encontra em qualquer lugar, certo? No ademais, espero que tenham gostado deste book haul. Um beijo e até de repente. Tchau, tchau.